vós povos todos da terra, aleluia, aleluia. Vinde cantai ao Senhor, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus respondeu: Porque a vós foi dado todo o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo não escutam nem compreendem. Deste modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade, fecharam os seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Que o Santo Evangelho nos prepare para a vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o reino de Deus se manifesta pela ação de Deus na vida da humanidade, pela sua intervenção nos acontecimentos mais significativos da nossa história. E todas as vezes que esquecemos que Deus está presente conduzindo a nossa história, tendemos a preferir aquilo que é periférico, que é passageiro. Preferimos as coisas que não são capazes de corresponder em totalidade o nosso coração. Certamente é por isso que hoje o profeta Jeremias, lembrando a ação de Deus na vida do seu povo, o faz convidando a voltar de novo o seu olhar e o seu coração para aquele que é o único capaz de continuar correspondendo aos desejos de felicidade e de realização na vida do seu povo. Lembrou do tempo do Egito, quando o povo era escravo e foi libertado pela mão poderosa, o braço santo de Deus. Lembrou da sua caminhada no deserto, sustentado e guiado por Deus. E de modo particular, quando Deus introduziu-os na terra onde corre leite e mel. Na terra abundante, para que pudesse alimentar o seu povo fartamente. É nesta situação de fartura
que muito facilmente o povo tende a esquecer-se de Deus. Quando as coisas estão demasiadamente tranquilas, boas, fartas, o coração, às vezes, esquece-se de que é Deus quem proporciona todas essas coisas, e nós não podemos vivê-las sem olhar e agradecer a Deus por tantas maravilhas feitas em nossa vida. Mas quase sempre acontece o contrário. As coisas parecem que roubam esta consciência da nossa peregrinação e da ação de Deus em nossa própria existência. É desta consciência que hoje o profeta Jeremias faz questão de lembrar-nos os feitos de Deus, a ação de Deus em nossa própria vida. Não só nos acontecimentos dramáticos, terríveis, difíceis da nossa história, mas proporcionando estes acontecimentos maravilhosos da saúde, do trabalho, do lazer, das grandes invenções, das grandes conquistas, do término de tantas guerras e divisões. São estes acontecimentos frutos da ação de Deus e não meramente da capacidade racional do homem. Quase sempre achamos que somos capazes de dar conta de tudo aquilo que se nos advém, de colocar comida à mesa, de, quem sabe, proporcionar saúde às pessoas, mas tudo isso é mera ilusão, porque nós só colocamos comida à mesa porque Deus nos dá esta capacidade de trabalharmos, nos dá força para levantarmos, que Deus nos proporciona assim viver. Só somos capazes de cuidar e proporcionar saúde para as pessoas, que Deus nos proporciona também esta graça. Nada é mérito nosso, é dom da graça de Deus que age em nós, que habita em nós. E, portanto, é preciso todos os dias agradecermos a Deus por todas as graças que Ele derrama sobre cada um de nós, pelo bem e pelo mal, pelas coisas que nos desafiam, incomodam, inquietam, mas que nos obrigam a reinventar-nos, a refazer-nos e a mudarmos de rumo, mas pelas coisas agradáveis, as coisas boas. O coração precisa disso tudo para poder continuar vivendo e fazendo a vontade de Deus no seu dia a dia. Quando no final, então, o profeta diz: abandonei-me, vocês se incorreram no pecado, abandonando-me. Eu que sou a fonte de água viva, e cavando cisternas, e cisternas defeituosas, que não podem reter água, para dizer-nos que às vezes nós deixamos o essencial e preferimos o que é passageiro, aquilo que se deterioriza. Nós deixamos de enxergar o principal e nos contentamos com o que é periférico. Deixamos de torcer pela primeira divisão e nos contentamos com a quarta, a quinta divisão. Não estou falando aqui do pessoal, do Papão ou do Remo, nada disso, até porque não estão nessas divisões. Mas estou dizendo que no dia a dia, nós às vezes preferimos aquilo que não vale a pena. Não vale a pena. Não só nas amizades, não só no trabalho, não só nas conquistas, mas em tudo que nós fazemos no dia a dia. É como se nós estivéssemos buscando cavar cisternas, sabendo que ali ao lado temos a fonte da água viva, o próprio Cristo, que está constantemente se nos dando, sobretudo na Eucaristia que nós celebramos. Quem encontrou Cristo não busca sua realização
em cisternas. Quem encontrou a verdadeira água sabe que ele basta e sacia definitivamente a sua vida, o seu desejo de existência profunda. Cavar cisternas é incorrer-se numa vida sem sentido, de profundas frustrações, que nos levam à deteriorização dos desejos mais íntimos e secretos da nossa existência. Caríssimos irmãos e irmãs, se por um lado o profeta nos alerta quanto à necessidade de nos voltarmos para Deus, por outro lado Jesus nos lembra hoje que é preciso amolecermos o nosso coração. Pois o coração que é insensível, que está endurecido, ele não consegue enxergar e nem se deleitar com as coisas de Deus. Quantas vezes, por conta da nossa própria dureza, a gente vai a uma missa e lá a gente não sente nada, a não ser incômodo, um infortúnio de querermos sair logo apressadamente, mas nos sentimos bem na rua, no meio de uma roda, nos sentimos bem em nada fazer. Quantas vezes tem pessoas que agem assim, né? E depois que vão amolecendo o coração, vão se acostumando pela persistência de alguns familiares, dos pais ou amigos, eles vão entrando nesta intimidade com o próprio Senhor. Estar na missa já não é mais um pesadelo, já não é mais um horror. Vir a celebração se torna motivo de grande alegria. Quem sabe entre nós, entre vocês, não tenha sido assim na vida de algumas pessoas e que depois mudaram pela perseverança. Quando o coração está duro por demais, é preciso perseverar naquilo que é capaz de transformá-lo. Porque o coração duro, sem a perseverança, ele se torna pedra. E aí, o fim total da vida de cada um de nós. Portanto, é preciso pedirmos, caríssimos irmãos e irmãs, que Deus sensibilize o nosso coração para as suas obras, para a sua presença em nosso meio, para não buscarmos diante de Deus coisas que estão fora dele próprio, mas sermos capazes de reconhecê-lo nos pequenos sinais, nos pequenos detalhes de nossa existência, desde o levantar, o respirar, o ter gente para cumprimentar, para conversar, desde o poder tomar um café e até sair e levantar. São gestos pequenos, mas essenciais, vitais na nossa existência, que não podem ser vividos de qualquer jeito. É preciso, no primeiro abrir dos olhos, louvarmos e agradecermos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concedeu. Porque se nós não nos educarmos, não perseverarmos nesta atitude de gratidão a Deus, correremos o risco de, no endurecimento total, levantarmos como animal e dormirmos como burro. Ou seja, aquele que não lembra de Deus, que não lembra de nada, mas que vive ao léu, como se a vida não tivesse sentido nem significado. É preciso vivermos como filhos e filhas de Deus, sabedores de que as primeiras palavras daquele dia são muito obrigado. Ou como no passado dizíamos, bênção minha mãe, bênção meu pai. Ou o tio e a tia que ali se encontravam. Porque são palavras de bendizimento na nossa própria vida. Quem pede a bênção não está simplesmente dando, está recebendo algo muito bom. Mas quantas vezes nós temos vergonha hoje, né? Sobretudo os mais jovens, porque achamos que é coisa de ultrapassados, achamos que é coisa dos antigos. A bênção é sempre atual na vida de todos nós. Pedi-la
é uma necessidade vital para a nossa existência. E não tem idade. Os mais jovens pedem aos seus pais, e os pais dos mais jovens pedem aos seus próprios pais. Mas é necessário entendermos que a bênção é um canal eficaz da ação de Deus em nossa vida, mas que só toca a existência daquele que se abre para pedi-la. Tanto pensamos nesta Santa Eucaristia, que Deus nos predisponha todos os dias suplicar e pedir a sua bênção para transformarmos tudo aquilo que precisa, que é necessário em nossa existência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.